O que está acontecendo agora entre a Rússia e os Estados Unidos nessas negociações? Sabe, o plano de 28 pontos, depois o de 19, depois 22. Ninguém nem sabe quantos pontos há no documento neste momento. Parece que eles entregaram um documento ao governo russo para estudar, para ver o que afinal está nele, depois de toda essa confusão. Sabe o que me impressiona é que Ryabkov, que eu considero um dos funcionários mais inteligentes e realmente brilhantes da Rússia, disse que eles não vão participar desses jogos sujos que outros estão tentando colocar em prática. Mas como você vê toda a questão da Ucrânia? Porque, na minha opinião, não importa o que esteja nesse documento, desde que não esteja alinhado com o que a Rússia quer na Ucrânia. A Rússia é a vencedora do que está acontecendo lá. Eles precisam decidir o que querem da guerra na Ucrânia e como veem a neutralidade da Ucrânia após qualquer acordo. Qual é o seu entendimento? Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Sim, eu concordo. Sergei Ryabkov é meio que o policial mau do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, certo? Ele é considerado, sabe, talvez o número 2 do ministério. Muita gente acha que ele vai suceder Lavrov assim que Lavrov puder se aposentar. Mas Ryabkov, ele é justamente aquele que sempre que a Rússia precisa adotar uma posição mais dura, precisa reforçar seus pontos diante de seus, adversários. Países que antes chamavam de parceiros. É Ryabkov quem faz isso. E ele deixou claro na semana passada que a Rússia não estava fazendo nenhuma concessão, que já fez concessões suficientes. E o próprio Putin disse isso esta semana. Um jornalista perguntou a ele que tipo de concessões a Rússia pretende fazer. E Trump diz algo como, a concessão russa é que eles concordaram em parar de atacar e de tomar mais território ucraniano. E é isso. Quero dizer, é esse o nível de influência que eles têm sobre a Rússia. Ou seja, praticamente nenhuma, pelo menos nessa situação específica com a Ucrânia. Os russos estão meio que, eu acho, apenas observando no momento, vendo o governo Trump se debater desajeitadamente como uma galinha correndo sem cabeça. É claro que o governo Trump não tem a influência nem o controle sobre o regime em Kiev, sobre os europeus ou mesmo sobre o próprio governo dos Estados Unidos, que seriam necessários para impor qualquer acordo de paz. E acho que esse último ponto precisa ser enfatizado. Putin realmente destacou isso, certo? Ele disse que o principal problema nas negociações de paz agora, ele disse isso em Bishkek, em uma coletiva de imprensa, após uma reunião da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, é o próprio Ocidente coletivo, que não há acordo entre eles e que existem divisões internas dentro dos Estados Unidos. Certo? E neste momento, estou contando às pessoas que querem que esse processo de paz avance, em quaisquer termos. Nem vamos falar ainda se isso é aceitável para a Rússia, mas apenas aquelas que desejam um acordo de paz neste momento. Estou contando Trump, Vance e Witkoff, talvez Driscoll. Nós realmente não sabemos como ele se sente pessoalmente neste momento. Sabemos que ele é muito próximo, politicamente leal e dependente de Vance e Trump. É isso, certo? A maior parte do restante da administração dele não quer isso, certo? Kellogg não queria. Agora ele está saindo e será substituído por Driscoll. Rubio obviamente não quer ter nada a ver com nada disso. Ele está se contendo em relação a tudo aqui. E acho que ele está sendo simplesmente comprado com algo do tipo, você sabe, deixe que a gente cuide da Venezuela. Quer dizer, deixe que a gente cuide da Rússia e você pode fazer o que quiser com a Venezuela. Acho que é simples. Na verdade, é algum tipo de acordo. Mas pode dizer que cerca de 75% do governo é neoconservador. Sim, absolutamente. Quero dizer, não sabemos os números exatos, mas é a maioria, certo? E isso não é difícil de entender, porque quando dizemos neocon no contexto moderno, isso é bipartidário. Os neocons tomaram conta de Washington depois dos anos 90.
Eles dominaram a forma como a política externa e a política militar são pensadas. Você deve se lembrar que nos anos 90 existia o projeto para um novo século americano. Esse era o coração dos neocons. Pois bem, hoje há um novo think tank em Washington, o Centro por uma Nova Segurança Americana, que é um novo projeto para um novo século americano, só que bipartidário. Ele representa um consenso em ambos os lados da divisão Coca-Cola e Pepsi, do teatro político dos Estados Unidos, em busca da hegemonia e primazia global ocidental, liderada pelos Estados Unidos. Há um consenso sobre isso. A política externa geralmente difere muito pouco de uma administração para outra. Trump é um pouco uma aberração nesse sentido, não apenas por causa de sua, digamos, política externa bastante amadora, mas também por sua crença instintiva em um relacionamento de natureza transacional. E a ideia dele de um relacionamento transacional é que todos venham à sua corte, o bajulem e joguem dinheiro nele. Certo? Quero dizer, é assim que os países árabes... Bem, é assim que se conquista o favor de Trump. E caso contrário, ele recorre à chantagem, sabe? Como algum tipo de chefão da máfia. Se você não reduzir suas barreiras comerciais, então meu primo Vini vai aparecer para quebrar sua perna e incendiar a casa do seu primo. Quero dizer, é assim que ele opera, só que ameaçando com tarifas e outras coisas. Mas dentro do governo dele, quero dizer, antes de tudo, acho que é fundamental destacar que não há uma visão coerente de política externa, porque não há consenso. E Trump ouve diferentes pessoas apresentarem argumentos, e bem, isso é algo amplamente discutido na mídia ocidental. Não é surpresa para ninguém nesse ponto. A última pessoa com quem ele conversou e o convenceu, essa é a visão que ele adota pelos próximos 15 minutos, até que alguém o convença do contrário. E obviamente isso faz a política externa ir para um lado, depois para o outro e depois voltar novamente. E sabe, isso não é nenhum tipo de xadrez em 5 dimensões. Ninguém sabe o que ele está fazendo. E isso porque eles mesmos não sabem o que estão fazendo. E isso leva, é claro, a... Bem, é uma situação ruim para os Estados Unidos, mas também é uma situação ruim para o mundo, porque todos têm que lidar com um país errático e instável, que sabe, talvez já não seja mais o hegemon que aspira a ser. Mas ainda é a primeira entre as grandes potências em muitos aspectos, certo? Especialmente em termos de projeção de poder ao redor do mundo. Isso torna muito difícil para outros países lidarem com os Estados Unidos em termos de política externa. E acho que o governo russo está ficando extremamente frustrado com isso. Está claro pelo que ouvimos de Lavrov e Putin nas últimas semanas. Eles estão frustrados. Eles acreditavam que tinham um entendimento com Trump após o encontro no Alasca. Não um acordo, certo? Não houve um acordo, mas houve um entendimento. E eles queriam que esse entendimento servisse de base para qualquer solução diplomática do conflito na Ucrânia, se é que algo assim ainda é possível daqui para frente. E o Trump, saindo do Alasca, simplesmente foi na direção completamente oposta. Ele começou a falar em enviar Tomahawks e depois impôs sanções a Rosneft e a Lukoil, certo? Aí os russos ficaram tipo... Achei que tínhamos conversado sobre isso, que tínhamos um acordo. E ele responde, sim, mas depois falei com esse pessoal e eles me disseram outra coisa. E então, bem, ok, as coisas não saíram como eles disseram. Agora estou mudando de volta nessa direção, mas na verdade não tenho poder para mover meu próprio povo, muito menos o regime em Kiev, muito menos os europeus, muito menos a grande mídia. Nos Estados Unidos, há pessoas dentro da própria administração dele que não concordam com isso. Existe o chamado Estado Profundo, o blob, como Ben Rhodes o chamou, a burocracia permanente, chame como quiser, os serviços de segurança, o Departamento de Estado, o Pentágono, até mesmo o complexo militar industrial. Certo? Esse é o consenso de política externa, dentro e fora do governo. E então, é claro, a maioria das duas casas do Congresso, de ambos os partidos políticos, não apoia isso.
Ele só tem uma minoria marginal, e a pessoa que ele realmente detesta, Marjorie Taylor Greene. Por mais que eu não pense muito dela, foi a única que realmente se manifestou sobre isso na Câmara. E ele simplesmente a alienou completamente. E agora ela está renunciando ou algo assim nesse momento. Então veja, ambos os partidos em ambas as casas do Congresso são contra isso. E além disso, a mídia é contra. A mídia, o quarto poder, é chamada assim por um motivo, porque é um ator político primário. Tem sido um motor ideológico como um estalo de chicote durante todo esse conflito. Por que você ainda não enviou essas armas? O que há de errado com você? Você não acredita na vitória da Ucrânia? Quer dizer, tem literalmente sido assim. Então, todos eles são contra isso, além do regime em Kiev, além dos europeus. Eles simplesmente não têm força de vontade nem capital político para impor algum tipo de acordo que sim seria favorável à Rússia, porque os fatos no terreno, na realidade, são favoráveis à Rússia neste momento. E Putin deixou claro, não precisamos disso. Estamos alcançando os objetivos da operação militar especial no terreno e vamos alcançá-los militarmente. Pode demorar um pouco mais, pode nos custar, mas estamos fazendo e vamos terminar. Vamos levar até o fim, e não temos dúvida disso. Na verdade, por causa disso, não há pressão sobre nós para fazer concessões complicadas. Nós é que ditamos os termos. Podemos até preferir essa solução neste momento. Mas veja bem, não somos pessoas incivilizadas ou irracionais. Se pudermos alcançar nossos objetivos, ou pelo menos alguma interpretação deles, de forma diplomática, estamos dispostos a fazer isso. Sabemos que o restante dos BRICS, os grandes, certo? China, Índia, Brasil, África do Sul, todos são a favor de uma opção diplomática, se isso for possível. Então tentamos nos apresentar como os adultos na sala, os estadistas experientes, atuando em outro nível, sem jogar esses jogos sujos, como disse Ryabkov. Mas a Rússia está extremamente frustrada. Um dos motivos, além de não cumprir o que promete e mudar de ideia repetidamente, é que Trump é em grande parte responsável por essa inconsistência, essa instabilidade. Mas também, o governo dos Estados Unidos, no que diz respeito à Rússia, passou a entender cada vez mais que os Estados Unidos são diplomaticamente incapazes. Certo. Novamente, em parte porque o governo Trump não tem controle sobre o governo dos Estados Unidos em grau significativo, incluindo a política externa americana. Mas também porque a forma como os russos estão acostumados a conduzir negócios diplomáticos com os Estados Unidos e outras grandes potências é um processo muito sério, formalizado e rigoroso. Formam-se equipes diplomáticas, elas consultam, elaboram rascunhos de documentos, esses são revisados e talvez haja alguns canais paralelos e revisões. É um processo muito rigoroso e formalizado. E Putin destacou novamente neste fim de semana que não se trata apenas de "é assim que eu quero fazer". É assim que sempre foi feito. E é a única maneira de fazer, certo? Porque não podemos simplesmente ter um aperto de mão, uma piscadela e um aceno em uma sala cheia de fumaça, certo? Você sabe, uma reunião informal assim. Isso não é aceitável para o nível de política das grandes potências. Antes de tudo, nós não confiamos em vocês mais do que... Bem, eu não quero dizer mais do que o Putin conseguiria arremessar, porque o Putin provavelmente poderia, sabe, dar um golpe de judô e arremessar um pouco mais longe do que eu conseguiria. Mas eles simplesmente não podem confiar nos Estados Unidos ou no Ocidente. Então exigiriam um nível ainda maior de controle, formalidade e, sabe, algum tipo de mecanismo jurídico internacional que vinculasse o Ocidente ao que fosse acordado, personificado pelos Estados, pelo menos. Porque, francamente, eu não consigo ver isso acontecer. Quer dizer, os Estados Unidos se retiram do, Tratado de Mísseis Antibalísticos, do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, do Tratado de Céus Abertos. Eles não querem renovar o novo START. Saíram do JCPOA. Sabe, eles estavam rindo,
por trás das mãos o tempo todo em relação a Minsk, que foi consagrado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU em direito internacional. Você vê o que está acontecendo com os cessar-fogos intermediados pelos Estados Unidos com Israel, enquanto Israel bombardeia Gaza todos os dias. Quer dizer, não há nada em que confiar, nenhuma capacidade de confiar. E, novamente, para uma diplomacia séria, certo, o nível de profissionalismo, de rigor e de trabalho, a administração Trump simplesmente não tem paciência. The Trump administration lacks the patience. It lacks the attention to detail. Falta atenção aos detalhes e capacidade profissional para conduzir a diplomacia nesse nível. E isso é um problema real. Não é apenas um problema para a Rússia, é um problema para o resto do mundo também. Quero dizer, a China deve estar pensando agora. Há um acordo informal para colocar a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China em pausa, dar um passo atrás, mas isso definitivamente não é um acordo final. E a China vai ter que lidar com isso, sabe? Com os Estados Unidos também em algum momento. E tenho certeza de que todo esse processo também não está dando a eles uma sensação muito positiva sobre conduzir negociações sérias com os Estados Unidos. Conducting serious negotiations with the U.S. either.